Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam bem-vindos a esse canal Bíblia e Teologia. O canal agora mudou o seu nome, antes era Bíblia em Foco, agora é Bíblia e Teologia, visto que nós tratamos de assuntos relacionados à teologia e apresentamos materiais também evangélicos, como Bíblia de Estudos, enciclopédias, dicionários bíblicos e outros materiais. Se você ainda não é inscrito, está aqui pela primeira vez, se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Eu sou o irmão Lindenberg e esse é o canal Bíblia e Teologia, tá certo? O motivo de eu fazer esse vídeo hoje é que eu gostaria de fazer uma reflexão sobre um assunto que nós estamos vendo, e esse assunto já há muito tempo que ele vinha sendo falado, discutido no meio evangélico, que era o assunto desigrejado. As pessoas que abandonaram a igreja, que não fazem mais parte de uma instituição religiosa, elas são consideradas pelos religiosos, pelos membros da igreja da qual aquela pessoa se afastou, como um desigrejado, né? Então, a reflexão que eu gostaria de fazer é essa. Será que existe desigrejados? Qual o significado dessa palavra? Será que essa palavra desigrejado ela tem ligação com o fato da pessoa se afastar de uma denominação religiosa? Será que aquela denominação religiosa que aquela pessoa se afastou é a igreja? Será que a igreja não é a igreja universal, composta por todos aqueles que creem em Cristo e que o aceitam como Senhor e Salvador? Tá certo? Então, nós observamos que as pessoas que são apegadas à sua congregação, à sua denominação, elas classificam as pessoas que saíram daquela denominação como um desigrejado, o que é errado pensar dessa forma. Tá certo? Então eu vou ler aqui um texto que está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz o seguinte: mas vós, isso aqui Pedro está falando da igreja, está falando de cada indivíduo que compõe o corpo de Cristo, que é a igreja. Ele diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tá certo? Então, nós vemos aqui Pedro, o apóstolo Pedro, falando que nós, ou seja, o corpo de Cristo, que é um conjunto de membros interdependente, é esse sacerdócio real, é essa nação santa, é esse povo exclusivo, de propriedade exclusiva de Deus. Tá certo? Então, nós estamos vivendo tempos difíceis, com essa pandemia causando aí horror, medo nas pessoas, e muitos estão em casa. Muitos não estão podendo frequentar a igreja, frequentar o templo feito de barro e tijolo, chamado igreja. E agora? Não é você também agora um desigrejado, meu irmão? Você que acusava as pessoas que saíram da sua igreja, da sua denominação, entre aspas, de desigrejado? Você agora é um desigrejado também. Você não está podendo mais ir à sua igreja, certo? Você está fazendo seus cultos em casa, suas reuniões familiares em casa, com sua família, com sua esposa, e não está podendo mais ir ao templo chamado igreja, que nunca foi igreja. Igreja sou eu, igreja somos nós. Igreja é o corpo de Cristo, composto de cada membro individual. Tá certo? Então, essa história de chamar as pessoas de desigrejadas, isso é um equívoco terrível que as pessoas cometem, certo? Eu não sou a favor da pessoa que se afasta definitivamente do evangelho e volta a praticar aquilo que ela praticava antes de ser crente.
Esse para mim sim é um desigrejado. É alguém que abandonou a fé. Mas isso não significa que ele vai ficar permanente lá. Ele pode um dia se arrepender, Deus tocar no coração dele e ele voltar a ter comunhão com seus irmãos. Entendeu? Mas o desigrejado, realmente falado, é aquele que abandona a fé. Certo? Por motivos escusos, por motivos que não justifica. Mas o fato do cara abandonar a congregação porque foi enganado, ou porque não concorda com as doutrinas de homens que são ensinadas lá, ele não pode ser considerado um desigrejado, meu irmão. Primeiro porque desigrejado não tem nada a ver com você sair de um templo, entregar a carteirinha de membro. Certo? A igreja não é a sua igreja. A igreja de Cristo não é a Assembleia de Deus, não é a Madureira, não é a Deus é Amor, não é a Congregação Cristã do Brasil. A igreja é o corpo de Cristo composto, vou repetir, composta de todos os membros individualmente que creem em Cristo. É a igreja universal, certo? Composta por todo aquele que professa a fé em Cristo e a obediência à sua palavra. Nós somos igreja. Esse grupo universal é que é chamado de igreja. Não o teu prédio lá onde tu se reúne. O prédio lá com a faixazinha lá, com o nome lá, com a data da igreja, né? Porque se realmente a igreja é aquele prédio lá que você ia todo domingo, você agora também é um desigrejado, meu irmão. Você vê como às vezes a gente fala tanta bobagem, né? Como às vezes a gente fala coisas que não faz sentido, não tem contundência, certo? Não tem base. A mesma coisa também, que eu vejo muito falar, é a questão da heresia. Tudo é heresia. Só que aqueles que falam o tempo todo de heresia não sabem nem o que é heresia, não sabem nem o que significa heresia. Tá certo? Então era essa reflexão que eu gostaria de deixar aqui. Igreja não é a sua, não é a minha, não é a Assembleia de Deus, não é pentecostal. A igreja é o corpo universal de Cristo, que é composto, vou repetir, de todo aquele que professa amar e servir a Deus, independente se ele frequenta um preguinho com a placa ou não. Porque eu conheço pessoas que não estão associadas com carteira de membro, certo? Contribuindo para aquela congregação financeiramente, nem professa, eu sou membro de igreja tal, determinada igreja tal. Mas ele ama a Deus, ele obedece a palavra de Deus, ele frequenta cultos, ele só não quer pertencer a uma instituição, porque ele não concorda com o que lá é ensinado. Entendeu? Então, vamos parar com essas bobagens, com essas idiotices, de ficar falando besteira, de ficar falando coisas que não tem base. Porque, como eu falei, hoje está todo mundo desigrejado. Esses que chamavam as pessoas de desigrejado, também, se for levar na prática, também estão desigrejados. Tá certo? Então, irmãos, que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo de Deus abra nossa mente e nos ajude a, antes de falar qualquer coisa, procurar entender o significado daquilo, né? Porque eu estou dando risada aqui, porque com essa pandemia está todo mundo em casa, as igrejas estão fechadas, está todo mundo desigrejado, ou seja, estão bebendo do próprio veneno, essas pessoas que falaram isso. Tá certo? Então se você gostou desse vídeo, um like. Se não gostou, um dislike, tudo bem, não tem problema se você não gostar. Se você não concorda comigo, pode colocar nos comentários que não concorda, por que não concorda, certo? Eu estou aberto nesse canal aqui a críticas, a elogios, tudo que vier para mim é bom, tá certo? Então que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.